E a segunda lição que eu quero extrair para nós é esta, que o espírito do anticristo já está operando no mundo. O texto é claro, é sucinto. Só não enxerga quem não tem se debruçado nas Escrituras. Só não enxerga quem não tem se aprofundado nos escritos deixados para nós como igreja. Então note que o espírito do anticristo já está operando no mundo. Note que a palavra anticristo, ela só aparece nas epístolas de João. 1 João 2,18, 1 João 2, verso 22, capítulo 4, verso 3 e 2 João no versículo 7. Mas o conceito se acha em outros lugares. A gente vai ver a Bíblia com este conceito do anticristo que opera entre nós. E é importante nós falarmos sobre isso, porque a palavra anticristo, ela tem dois significados. É contra e em lugar de. Anticristo é isso, é contra e em lugar de. Então quando a gente vê alguém contra e alguém tentando se colocar no lugar de Cristo, é uma espécie de anticristo. É bem claro o que a Bíblia nos diz. E é importante nós entendermos este conceito bíblico, esta orientação de João à igreja. Por quê? Porque vivemos dias difíceis, dia onde o discernimento espiritual precisa estar florado entre nós. Precisamos ter o discernimento correto do tempo que estamos vivendo. Então note que é aquele que é contra e em lugar de. Então o anticristo é aquele que se opõe e tenta imitar. E quando a gente olha para o cenário evangélico, posso falar na nossa nação, o que a gente vê de pessoas que se opõem a Cristo e que tenta imitar, aqui no sentido, não é no sentido positivo de ser imitador de Cristo, mas é de tomar o lugar de Cristo. Consegue entender isso? E aqui, o primeiro lugar sempre é dele. A honra sempre é dele. A exaltação é sempre para ele. Eu costumo dizer que ele nos deixa o privilégio de encher o nosso coração de alegria. Mas a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. É tudo para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então a gente vai vendo este espírito que ronda as nossas igrejas. Você percebe que o anticristo é o adversário de Cristo. É aquele que procura ocupar o lugar de Cristo. Eu fico tão feliz quando vejo uma igreja genuína, quando vejo uma igreja firmada nas Escrituras, quando eu vejo uma igreja comprometida com o Senhor e com a sua palavra. A gente precisa glorificar ao Senhor. E eu quero trazer uma mensagem ao teu coração, meu irmão. Valorize a casa de oração que você pertence. Valorize este espaço físico que você tem aqui para adorar ao Senhor. Se você pegar muitos desses senhores pastores que estão aqui à minha retaguarda e que conhecem o cenário da igreja atual, meu irmão, é de se envergonhar o que as pessoas têm feito no nome de Deus. E você percebe que a mensagem de João trazendo exaltação aos verdadeiros, aos genuínos, e trazendo uma mensagem de alerta. Os hereges, eles se infiltrarão entre nós, eles virão de forma e de meio, tentando ocupar o lugar de Cristo e contra Cristo. É o espírito do anticristo. Então quando você olha isso, é aquele que procura ocupar o lugar de Cristo. Observe que o espírito do anticristo está por detrás de toda falsa doutrina. A epístola de São João também é conhecida como uma epístola apologética. Por quê? Porque ela sai em defesa da fé. Ela sai em defesa da sã doutrina. Ela sai em defesa do ensino sadio das Escrituras. É o didaquê, sabe? É a ideia de compreender os ensinos que a palavra de Deus traz a nós. E é só através da palavra, por meio da palavra, meu irmão, que a gente é vacinado, instruído e bem preparado contra tudo aquilo que se opõe à igreja de Cristo.
E nós estamos vivendo dias em que a igreja precisa se manifestar. A igreja precisa se colocar no lugar de igreja. Quantas vozes estranhas que surgem na nossa nação. Quantas vozes em nome de Cristo e não tem nada com Cristo, não tem nada com o Evangelho, não tem nada com aquilo que Cristo nos ensinou. Dia 30 do mês passado, que eu vi de gente assombrado por um tipo de profecia que saiu rondando pela nossa nação. Sabe, falando no nome de Deus, colocando pavor naqueles que não têm uma instrução bíblica, que não têm um preparo da palavra de Deus. São os falsos mestres que se levantam na nossa nação, com uma mensagem que não é uma mensagem cristocêntrica, que não é uma mensagem de vida, que não é uma mensagem capaz de restaurar vidas e famílias, portanto uma mensagem de esperança ao perdido. E quantas pessoas entraram neste pânico, quantas pessoas, sabe, são os hereges que vão surgindo dentro da nossa nação. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos cubra nessa noite, nos dando o entendimento correto, nos dando a perspicácia que nós precisamos ter, firmados em Deus, firmados na sua palavra, bem instruídos para toda boa obra. Assim devemos estar. Então você percebe que eles se opõem, eles tentam colocar no lugar de Cristo. Então este espírito do anticristo está por detrás de toda falsa doutrina. Está por detrás de qualquer prática religiosa que tenta tomar o lugar de Cristo. Então este é o espírito do anticristo. Que o Senhor nos dê o discernimento correto nesta noite. Sabe, eu gostaria talvez de pregar uma outra palavra, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero ser fiel a tudo quanto Deus colocou no meu coração. Porque é uma mensagem de despertar. É uma mensagem de alerta. Despertemos, pois estamos na última hora. A qualquer momento dar-se-á o rapto da igreja. Pode ser agora. A qualquer momento desse, dar-se-á o som da trombeta e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Mas quantas pessoas dispersas, quantas pessoas distante do que? Distante daquilo que o Senhor deixou revelado a nós como igreja. E João aqui é enfático. João aqui é duro contra os hereges, contra os falsos ensinos, e nos abre a mente para uma compreensão correta dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, porque quando vemos isso, é o espírito do anticristo. Mas graças a Deus, que nós somos blindados pela palavra de Deus. Uma igreja bem instruída, bem preparada, qualificada à luz da palavra de Deus, meu irmão. Não tem lugar para os hereges, não tem lugar para a falsa doutrina, não tem lugar para os aventureiros, não tem lugar. E é tão bom quando a gente sente-se num lugar estruturado, bem alicerçado, à luz da palavra do nosso Deus.